Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Conexão de Fora. E hoje a gente vai estar aqui com o Brave, que é um encontro de mulheres. A gente vai estar falando sobre um tema que é super fundamental nesse tempo que a gente está vivendo, que é sobre superação. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar o significado das palavras, sempre eu vou lá no dicionário, procuro palavras no grego, no hebraico ali, e a forma mais simples de falar sobre superação é que superação é o ato de progredir, de ultrapassar o limite. Mas em outras palavras, eu diria que é uma superação. E essa superação com uma pegadinha, porque por mais que seja uma super, algo que a gente fala que é um máximo, ela também é uma pequena ação, porque uma pequena ação ela é carregada de potencial. E esse pequeno potencial, ele pode nos colocar em movimento para que a gente viva, né, vivencie, experimente esse processo de ultrapassar limites, né, de circunstâncias ou situações que a gente está vivendo. E algo sobre as histórias, né, de pessoas que viveram superação em si, é que sempre que elas são compartilhadas, essas histórias elas têm o poder de conectar, né, quebrar barreiras nos corações de pessoas, aquecer o coração, encher de esperança, encher de fé, para que elas também deem esse passo para a superação. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. E hoje eu tô aqui com uma pessoa extremamente especial, com uma história de vida incrível. Ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente, mas antes eu queria deixar ela se apresentar, que é a Rose. Ei, boa tarde. Meu nome é Roseli. Eu tenho 38 anos. Conheci o Conexão mais ou menos uns 3 anos, através do Aquila, né, nas redes sociais. E estou aí nesse projeto. Na época estava na pandemia. Sou voluntária também de hospitais, né? Faço voluntariado como palhaço hospitalar. E no momento da pandemia deu aquela parada e acabei conhecendo o Conexão e estou aí até hoje. E falar um pouquinho da minha história aqui com a Cis, né? Ótimo, Rose. Então vamos começar. Começa a falar um pouquinho pra gente desse processo de superação. O que que você superou, na verdade, né, para as pessoas que vão assistir. Eu tenho certeza que várias pessoas vão se conectar com a sua história. Então fala um pouquinho aí pra gente. É, tem algo que há muito tempo, né, eu trago assim na minha vida, que é a questão da superação e a questão do perdão, né? Então, falar um pouquinho sobre isso. Superação a gente tem todos os dias, né, alguma Sim. coisinha, né, de grão em grão. Mas na questão de superação da minha infância, na parte familiar, né, e um pouquinho, por isso que eu falo que falar um pouquinho sobre perdão também. Então, vou tentar resumir um pouco, o tempo é curto. Eu nasci numa cidadezinha, não é cidadezinha, né? No interior de Campos dos Goytacazes, lugar chamado Nova Belém. Tem muita gente que não conhece, né? Mas no interiorzão do Rio mesmo. Na época onde eu morava não tinha rede de esgoto, água, energia, então a gente não tinha Sim. essas coisas que a gente tem na cidade grande, né? E até então, assim, morava com a minha mãe, meu pai e mais 3 irmãos. Só que a minha infância, assim, foi bem conturbada. No caso, meu pai trabalhava fora, era de 15 em 15 dias que ele estava em casa, e minha mãe era um pouco agressiva com a gente. Né? Na época, hoje em dia ela não bebe mais, mas na época ela bebia também, às vezes, Sim. e isso aumentava a agressão dela. Então, assim, a gente passava uns maus bocados, que eu posso dizer, né? Nas mãos dela. Então, assim, para resumir um pouco as coisas assim, que ela fazia, hoje em dia, para deixar assim, bem claro, a Cissa já sabe, né? Mas quem está assistindo não está sabendo. Um pouquinho lá no final, hoje em dia eu já perdoei ela e a gente tem uma convivência muito boa. Não a julgo. E só que ela tinha a questão de colocar alguns tipos de castigos assim meio severos com a gente. Então já teve questões de colocar ela tinha arma, né? Colocar a arma na nossa boca, falar, por exemplo, duvida que eu vou atirar, coisas desse tipo. E quando ela estava, né, alterada. Meu irmão, com 11 anos de idade, ela colocou para fora de casa, né, ainda uma criança. E teve a questão, vou falar um pouco mais da minha parte, né? Sim. Meus irmãos, cada um tem a Aham. história deles. Mas, assim, o que marcou muito para mim foi
um dia que ela me colocou de castigo num banheirinho que a gente tinha no quintal de casa. E esse banheirinho eu colocava a gente de castigo ali e deixava algumas horas, né? Ali dentro, sem comida, água, enfim, que era o castigo dela. E eu acabei ficando quase 2 dias ali trancada nesse banheirinho. Ela já tinha me dado. Ela já. Seu tempo. É difícil falar sobre superação, por mais que a gente já tenha superado, né? Já tenha ultrapassado esse limite, mas sempre que a gente fala, relembrar, né? Às vezes acaba mexendo um pouquinho com as nossas emoções. Então, tá super tranquilo, e algo que a gente queria falar também para quem está nos assistindo é que todos nós estamos passando por esse processo de superação, né? Seja superar um acordar cedo, seja superar fazer as suas atividades ali diárias, né, em si. Então, todos nós estamos superando algo, estamos lidando com algum tipo de dor, estamos precisando ultrapassar algum tipo de limite em si. Então, né, de forma alguma a gente quer trazer um foco para sua fraqueza, mas a gente quer instigar o seu coração em fé e trazer uma história real aqui, que é a história da Rose. Rose, no seu tempo, a gente sabe que falar Querendo ou sobre não, superação mexe com sentimentos mexe. lá dentro, lá no fundo, né? Então, e nesse processo, que eu falo assim, que foi um dos processos mais doloridos que eu tive, né? Que marcou Sim, na minha vida, mas foi um dos processos mais lindos também. Mas aí eu vou, né, chegar no ponto do mais. Tem gente quando fala assim, não entendo como foi o mais lindo, né? Mas foi porque nesse momento eu tinha 8 anos, sim. aproximadamente 8 anos de idade. Então eu estava ali machucada, né? Num cômodozinho escuro, que era no quintal, um banheirinho, né? Aqueles Então, banheirinhos que assim, ficam no quintal. sempre os castigos dela eram castigos bem Era bem severos. severos, entendeu? Era nesse tipo aí, era Sim. machucar, né? E deixava ali, Aham. trancado, depois ia lá, buscava, entre outros. Mas esse é o que me marcou mais, assim, né, na minha infância. Sim. E nesse momento que eu tava ali, eu, sinceramente, disse assim, eu nunca pensei em tirar minha vida. Eu Sim. mesma tirar minha vida, mas eu pedi a Deus para tirar minha vida. Eu nunca tive falar assim, não sei se fala que é coragem, né? Não sei qual palavra usar, mas né, falar, tem coragem de se matar, né? Tirar a Sim. vida, mas eu nunca pensei nisso. Mas eu tive vontade de morrer, entendeu? E naquele momento eu pedi a Deus, falei, me leva. Falei assim, De leva. tanta dor. Porque eu não quero ficar vivendo mais isso, entendeu? Por que que eu tenho que passar por isso? Por que meus irmãos têm que passar por Sim. isso? Se, tipo assim, eu não vi o porquê, o motivo, né? A gente tá passando por tudo aquilo. Eu falei assim, então me leva, né? Me leva, porque Sim. eu não quero passar mais por isso aqui. E naquele momento, como eu falo, eu tive uma experiência linda. Porque, assim, foi o encontro que eu tive com Deus. Uau. Entendeu? Porque eu falo até hoje, assim, muitas pessoas, já comentei isso com Sim. você, né? Até em algumas crenças religiosas, enfim. Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: não, Rose, é porque no seu sofrimento, na sua angústia, do jeito que você estava ali, talvez você teve uma visão, né? Algo sobrenatural, assim, mas não é nada demais, alguma coisa da sua cabeça, é psíquico, né? Só que eu sei a experiência que eu tive. Eu acho que só quem teve A experiência sabe que de realmente veio. entendeu? Do que você sentir e ver, né? De ouvir. Então, assim, fala assim, não, um dia essa pessoa vai ter essa experiência também, vai me Exato. entender. Entendeu? Eu sei que um dia todo mundo vai ter uma experiência. Cedo ou tarde vai ter. E que E, bom que Deus te encontrou em um quartinho, né, lá na sim, infância e, né, fez esse tratamento com você ali. Talvez pessoa nenhuma conseguiria te alcançar, mas algo que a gente fala, Deus, ele nunca tá distante da gente, né? Ele é socorro bem presente na angústia e foi socorro bem presente ali para você naquele momento. sim. E foi nesse momento que, tipo assim, eu ouvia a voz dele e eu sentia ele cuidando, entendeu? Sim, Ele cuidando da minha fome, dos meus ferimentos. E eu tive uma conversa realmente com ele. sim. Que eu falava assim, meus irmãos estão sofrendo. O que eu pensava o quê? Eu falei assim, a gente vai morrer dessa forma, entendeu? Uau. Eu e meus irmãos vão morrer. Se a gente continuar nesse ritmo, claro, eu não tô falando nessas palavras, eu Sim. era uma criança, né? Mas era mais ou Você menos esse tinha tipo, mais ou menos quantos era anos mais nessa época? aproximadamente uns 8 anos. Entendo. Mas era naquele sentido assim, meus irmãos. E eu, porque eu pensava, realmente, a gente pensava assim, a gente vai morrer. Entendeu? Sim. A gente não vai conseguir sobreviver a isso, né? Por muito E tempo seu nesse pai lugar. nessa É época porque ele trabalhava fora, ele trabalhava não ficava. Então, fora? assim, quando ele estava em casa, era um pouquinho mais tranquilo. Sim.
Que ele conseguia, tipo assim, ela começava a vir com alguma coisa, ele cortava, aí ele que ouvia. Mas assim, ele não estando, era complicado. Era complicado. Porque ele estava longe, entendeu? Ele trabalhava em São Mateus na época, ele ficava 15 dias fora depois que ele vinha, entendeu? Passava o final de semana trabalhando assim o tempo todo. Mas meu pai, assim, nessa questão, eu acho que foi um certo equilíbrio, meu pai sempre foi muito carinhoso. Sim. Entendeu? Só que ele não tinha aquela presença, A presença, né, o tempo todo. ali em si. Ele não conseguia ficar nessa presença. Então, nesse momento, que tipo assim, que eu pedi a Deus, né? E ele veio ali até a mim, ele me prometeu que a gente não ia sofrer mais. Não vou dizer assim que naquele momento ele tudo mudou, não. Teve Mas ainda. uma força interna. Que talvez falar assim, então Veio ali mudou? dentro. Não mudou. Não mudou ali, mas em mim mudou. Entendeu? E ele prometeu, ele falou assim, não, seus irmãos não tá bem. Nessa época meu irmão não estava em casa mais, né? Igual eu te falei que ele tinha, né, sumido, minha mãe colocou ele para fora de casa, naquela época roça, coisa toda, ninguém encontrava. E como foi esse processo, Rose, do seu irmão ser praticamente expulso, né, de casa, ou precisar, como acho que uma fuga, acho que da situação em si, precisar abandonar o próprio lar? Quantos anos ele tinha e como foi isso para você? Então, foi muito dolorido. Porque foi algo que tinha acontecido em casa, e como a discussão que ela tinha, eu lembro só assim, os lances, né, os flashes que vem na mente, que eu lembro que ela falou bem assim, eu vou no barzinho, um fato que tinha acontecido, porque eu falava muito grande, ela falou assim, eu vou lá, e quando eu voltar, ela já tinha batido nele. Ela falou assim, quando eu voltar, se você estiver aqui, eu te mato. Uau. É aquela coisa, assim, eu não sei se ela faria isso realmente, entendeu? Mas o medo, nós éramos criança, né? E passar por todas as experiências que vocês já tinham Sim, a passado, gente acreditava. principalmente para uma criança, assim, a gente fala que do zero, né, do período uterino ali até os 7 anos de idade, personalidade da criança, tudo está em formação e é um período que a criança mais necessita de afeto. Então, o que vocês estavam recebendo não era um afeto. Obviamente, a gente não vai julgar essa mãe, porque ela tem as questões dela também, e isso aí a gente poderia falar em um outro momento, mas isso enraizou, internizou ali dentro de vocês naquele momento, a ponto de gerar um medo de tipo, Sim, que vai acontecer realmente. exato, que a própria pessoa que, por exemplo, estaria aqui para me amar, para me nutrir, para cuidar de mim, tá fazendo justamente o oposto, né, daquilo. Então esse medo ele iria, né, ser externado ali de alguma forma. Igual eu falei, então a única imagem que eu tinha dele assim, que tinha um canavial atrás da nossa casa, e ele entrando no canavial e subindo. E nisso, 3 anos, assim, ele ficou desaparecido. Sem Ninguém sabia dele, nem nada. Então, assim, a imagem que ficou dele foi essa, né? Então, nesse momento que aconteceu comigo, eu tive essa conversa, né, com Deus ali, e eu senti ele falando comigo, não, eu vou confortar a sua dor, o seu irmão tá bem. Eu senti aquilo, como ele falando comigo, seu irmão tá bem. Eu tô cuidando dele, eu vou cuidar da sua irmã, de você, nenhum mal vai acontecer com vocês. Uau. E nisso, igual eu te falei, passou. Quer dizer, 3 anos depois, meu irmão apareceu. Na verdade, um vizinho que tinha acolhido ele, tinha levado ele para poder trabalhar na ilha de pescadores que ele tinha na cidade, entendeu? E ele não queria ter contato mais assim com a mamãe, que ele estava realmente com medo, mas depois ele teve contato com a gente e continuou morando longe. Hoje em dia, tipo assim, minha irmã, né, mora aqui, meu irmão mora perto da casa dela, eu também em Vila Velha, e tem a mais nova perto da casa da minha mãe. Então, assim, ficamos muitos anos sem se falar, assim, mãe, depois que eu cresci, tô tentando dar uma resumida, né? Passaram uns anos, muito sofrimento, teve muita questão, né? Já teve questão, tipo assim, tem um violão, eu tenho um traumazinho ainda do violão, eu acho. Que eu tava aprendendo a tocar violão, um amigo do meu pai deu um violão, e ela falava assim, que ficava fazendo barulho, tudo pra ela reclamava, não tem? Era alguma coisa ruim. E ela quebrou meu violão no chão. Bateu com o violão e depois daquilo assim, E quebrou assim só... Quebrou, porque ela falava assim que eu tava fazendo barulho. Entendeu? Então eu acho que eu tenho um pouquinho disso aí. Eu tenho que quebrar esse padrãozinho e comprar um violão e aprender a tocar violão. Que depois disso eu, tipo assim, não tive vontade mais de pegar no violão, entendeu? De aprender a tocar. Enfim, eram algumas coisas assim. Então parece assim, tudo que queria fazer, que a gente se sentia feliz, queria alguma coisa, e ali cortava, entendeu? Tinha algo pra cortar. Enfim, aí, e foi passando, adolescência e tudo mais. Quando eu tava mais ou menos com uns 15 anos, a gente já tava morando aqui, a gente veio pra cá. Minha avó cedeu em cima da casa dela pra pai construir. Ficou um pouquinho melhor, porque eu acho que mais civilização, tal, minha avó morava embaixo, enfim.
Ter pessoas perto Aí era mais, também. tinha, batia também e tal, mas assim, e era mais xingamento, enfim, era mais o psicológico, né? E papai começou a trabalhar em Linhares, foram pra lá. Aí eu vi como uma forma, tipo assim, agora eu consigo ficar. Vou tentar ficar, né? Procurei emprego, que nem uma doida, pedindo pra alguém me dar emprego. Aí uma moça que tinha uma padaria perto de Sim. casa pegou, me deu um emprego na padaria dela, meio período, não queria, mas tanto insistir, ela deixou. Eu falei assim: deixa eu ficar aqui fazer pelo menos um teste. Que eu vou ficar com meu irmão e minha irmã já trabalhavam também. Ela falou assim: tá, mas qualquer coisa eu vou te levar pra lá também. Eu falei: eu vou fazer o possível pra poder me manter. Sim. E foi aí que eu fiquei, E às entendeu? vezes E para ficar foi, ao máximo, às vezes longe de casa, para não sim, viver as pressões. para poder conseguir ter um emprego, entendeu? Sair da bolha Uhum. ali mesmo, Sim, entendeu? Assim como meus irmãos conseguiram fazer. E foi nisso que eu comecei a morar sozinha, depois meus irmãos também se mudaram, mas assim, a gente ficou por sim, aqui, por Vila Velha, entendeu? Aí hoje em dia eu falo isso, assim, teve, falar a parte que a gente também, do perdão, né? Chegar nessa parte do perdão. E nisso acabou se afastando um pouco, né? A gente se afastou um pouco, porque era muito xingamento, então toda vez que se via, tipo, não tinha conversa, entendeu? Era apontar dedo, julgar, enfim. e até ter o medo, né, de ir lá e, De e falar alguma coisa. conversar, Não tinha falar alguma conversa. A gente coisa. cresceu sem ter conversa, sem ter carinho, sem ter, tipo assim, dar um abraço. Não tinha. Um abraço, um beijo, não tem? Havia outras crianças chegando, pega no colo, beija, abraça, e a gente olhava assim, por que não faz comigo? Uau, Entendeu? O que que a gente tem de tão mal assim que a gente não pode receber um um abraço carinho, desse? um abraço. Entendeu? Olha como que isso enraiza dentro de uma criança, né? A criança ela traz a culpa para si, de tipo, né? Será que eu sou tão mal assim? Olha só, mal, uma criança se Sim, sentindo maldosa, o sentimento a era esse. O que que eu tô ponto, fando de errado? o que que eu faço de Porque eu errado sou a pior do ponto que de essa eu não criança. receber carinho? Entendeu? Eu queria tanto ganhar um abraço desse, por que que eu não tenho? Sim, Entendeu? Pelo menos o meu sentimento era sim, esse. Entendeu? E fui crescendo com meus traumas, né? Então, assim, toda vez que eu parava para poder refletir sobre pai e mãe, do meu pai eu via umas imagens boas. sim. Por E mais que tinha ausência, sempre porque quando ele vinha estava algo. presente era algo bom. Ele era presente mesmo, ele brincava, ele passeava com a gente. Mas, assim, por mais as brincadeiras, colocar na garupa da bicicleta e andar na rua, ele se Sim, enrolava no colchonete, fazia a gente empurrar ele para poder derrubar. Umas brincadeiras assim, então, assim, era saudável. saudável. Ele era umas coisas saudáveis. A gente pensava assim, podia ficar em casa o tempo todo. Não Uau, tem? Então, e isso às vezes revoltava ela também. Que ela falou assim: ah, vocês gostam só do seu pai, não sei o quê. uau. Mas ela não brincava com a gente. Entendeu? Mas a gente sentia que, pelas palavras dela, ela não gostava de ver isso. Sim. Entendeu? Essa interação. E Rose, deixa eu te cortar só um pouquinho. Até falando um pouquinho sobre esses processos de dores, né? Porque todos nós vivemos esse processo. E eu acho que não há nenhuma criança que não vá passar por um tipo de trauma. E eu acho que isso é até para gerar um certo alívio no coração das mães. Eu tô gerando um bebê aqui, sei que já vem aquela questão de, ai, vou colocar numa bolha, não quero gerar nenhum trauma para essa criança. Mas vai ser muito da forma com que a criança vai receber ali Sim. também, obviamente, da nossa condução, da nossa tratativa em si. Mas a dor em si, quando a gente olha para ela, a dor ela pode ser nossa amiga, concorda? Sim. Porque se a gente for olhar, logicamente, ninguém gostaria de passar por um processo de dor, seja ele físico, emocional, espiritual em si, mas algo que eu gosto muito de falar é que Deus ele não desperdiça nada, né? Ele vai usar tudo aquilo, né, que for necessário para que de alguma forma lá na frente a gente tenha algum tipo de crescimento e a gente saia melhor nessa situação do que a gente entrou. Então, pensando até em uma mulher gestante em si, quando ela está passando pelo processo do parto, acho que você é mãe, né? Você é mãe. Sim. E você vai saber falar melhor do que eu. Tem o processo ali das contrações, das dores em si, né? De fazer aquele empurrão para que a criança ela nasça. Então, assim, a dor ela também é carregada de potencial, não só o lado ruim, mas carregada de potencial para que a gente faça algo bom ser gerado dentro de nós e a partir de nós, e é o que eu vejo muito em você, uma dor que foi vivenciada lá atrás, mas que a partir
dessa dor em si é uma outra Rose, né, que hoje consegue comunicar de uma forma completamente diferente, né, expande amor aí por onde vai, transmite esse amor, tá aí no Conexão de Fora com a gente há bastante tempo, tem o voluntariado com os palhaços, Isso. também ali. Então, assim, a gente vê esse resultado final, né, daquilo que foi vivenciado lá atrás. Então, se a gente tiver sabedoria o suficiente para abraçar essa dor, né, de falar assim, peraí, eu posso aprender algo aqui, a gente pode chegar no final melhores do que a gente iniciou. E até fazendo um paralelo, olhando para a vida de Jesus. Quando a gente olha para Jesus, tipo, ele foi crucificado, ele foi humilhado, tantas coisas ele vivenciou, a ponto de chegar, né, alguns momentos antes da crucificação, ele virar e falar assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia que o processo seria justamente de dor, e não só uma dor física, mas um processo também de rejeição e de separação do próprio Pai. Só que, ao compreender que a vontade de Deus era uma vontade boa, perfeita e agradável, que era necessário passar por aquilo, ele aceita aquele processo, ele aceita aquela dor, vivencia isso, e quando ele estava na cruz, Deus não olhava para aquela cruz em si e olhava uma morte. Ele olhava e via ressurreição. Talvez as pessoas olhassem e vissem morte, mas ele via ressurreição, né? Talvez as pessoas vissem ali somente cravos em si, mas era algo extremamente sobrenatural que estava acontecendo ali, que estava gerando vida. Vida, inclusive, que só existe em nós por causa daquilo que foi feito lá atrás. Então, Jesus, ele abraçou essa dor ali na cruz, né? E venceu. E porque ele venceu, a gente pode vencer também. Sim. E quando passou, né, essas memórias vindo, eu tive crise de pânico, entendeu? Muita ansiedade, porque eu chorava muito quando eu lembrava, não tem? Dos Seu processo fatos. de adolescência ali. Até mais ou menos, assim, até uns 18 anos, mais ou menos, ali foi, assim, bem Conturbado. terrível, não tem? Bem conturbado, choro atrás de choro com as lembranças, não tem? E aí essa parte, por exemplo, já tinha cessado as tratativas dela, mas ficou. Não, na verdade, não tinha ainda liberado o perdão ainda. Sim, Por isso que eu falo, a questão do perdão é muito séria. essencial. É essencial demais, né? Então, assim, eu comecei a fazer terapia, que me ajudou muito, Sim. né? E nesse processo da terapia eu falava o quê? O seguinte, falei, não, ela tem que me pedir perdão. Ela tem que me pedir perdão. E eu tô esperando ela me pedir E perdão. geralmente sempre é assim, né? A gente espera o Do outro. passo Falei, ela que talvez fez, ela tem que me se a perdoar. gente der. Ela tem que me pedir perdão, eu vou perdoar, porque eu queria ter esse contato. Sim, Eu falei assim, eu não quero que minha mãe se vá e eu tenha só essas lembranças ruins. sim, Eu quero construir alguma coisa. Não tem como resgatar o passado, mas eu quero um futuro melhor, né? O sim. presente e o futuro melhor. Ah, então, Rose, por que você não tenta fazer algo diferente? Eu falei assim, não, mas eu não tenho que fazer nada diferente. Ela que tem que me pedir perdão. Uau. E nisso foi passando ano, e eu nada, e terapia. Até o momento que eu parei, eu contei isso até no Acamp, né? Que foi a questão que eu parei, que teve aquele insight, assim, que eu pensei, né? Falei assim, cara, Jesus, né? Como você me falou, morreu na cruz por nós. Ele falou assim, ele ensina a gente a perdoar. E ele nos perdoou. Exato. Falei, quem sou eu para não perdoar uma pessoa? Né? Não, e algo interessante até da vida de Jesus, quando ele estava sendo crucificado, a única coisa que ele fala para o pai é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, muitas das vezes, por exemplo, sejam os nossos pais, sejam, principalmente, acho que família em si, muitas das vezes está fazendo aquilo, mas não tem nem consciência Na daquilo que está cabeça, fazendo. e como eu falo, eu acho que na mente dela, ela fez o certo. Ela criou os filhos, ela tá fazendo da forma certa. Existe Hoje um em dia eu padrão, consigo né, que entender foi gerado isso ali. na mente dela. Igual eu falei, eu passei por um trauma também, mas cada um vai levar de uma forma. Exato, Na minha mente, eu acho que tá errado, eu não vou fazer a mesma coisa com meu filho. exato, Mas eu consigo entender que talvez o que ela passou na infância dela fez ela entender que aquilo ali é o certo. exato. E eu E até consigo entender isso. chegar a esse Demorou? processo, Então, assim, primeiro eu tive que me perdoar. uau, Eu falei assim, antes de perdoar ela, eu preciso me perdoar. se sentia culpada. Eu me sentia culpada e muitas coisas que ela me falava, quando alguém te julga, fala alguma coisa contra você, que a gente ouvia muito Sim, julgamento, né, da parte dela, e às vezes eu pensava assim, nossa, eu não sou tudo isso.
Não sou isso que ela tá falando. E aquilo dói, né? Sim. Corrói. Depois de adulto mesmo, dependendo do que a gente escuta, né? Sim. De alguma pessoa. Então é uma coisa que eu aprendi. Eu falei, gente, eu tô me julgando. Primeiramente, eu tô me julgando. Porque se eu não me julgasse, isso não ia me afetar. Uau. Né? Então, assim, eu tive que aprender a me perdoar primeiro. Eu falei, não, então eu me perdoo. Eu não falava pra mim mesma, eu não sou. Fiz a cura da criança interior, né? Uau. Então eu cheguei ali naquela criança e falei assim, você não é isso, né? Calma, tô aqui, vou cuidar de você. Agora é comigo. Agora é comigo e se perdoa, entendeu? Então, assim, falar para as pessoas, primeiramente se perdoe. Sim. Se perdoe pelos julgamentos que você ouviu, que você colocou no seu coração que você era aquilo E mesmo. acreditou. A gente acredita. Colocou como uma A gente verdade acredita. dentro do coração. Por mais que você fale da boca para fora, assim, não, eu não sou isso. Mas se tá doendo, é porque você aceitou. Sim. Né? Se dói, é porque você aceitou. Entendeu? Então, assim, eu tive que me perdoar primeiro. Depois que eu me perdoei, eu falei assim, não, Deus perdoou, gente. Ela não vai me pedir perdão porque ela acha que é certo. Sim. Então, se eu quero uma mudança, eu tenho que perdoar. A partir da gente. Ele tem vindo de mim. Falei, então eu perdoei e perdoei ela. Mas assim, não cheguei pra ela, mãe, te perdoo e toquei no assunto. Sim. Eu perdoei. Falei, não, mãe, Dentro, né? Que é dentro de mim. É, dentro de você. Falei assim, eu te perdoo por tudo que a senhora fez. Como você disse, né? Não sabe o que estava fazendo. Sim. Né? O tanto que pode ter me afetado. Talvez até hoje, se for perguntar, talvez ela fale assim, não fiz nada demais. Né? Então não quis tocar mais nesse assunto. E até pessoas, por exemplo, que passam por situações parecidas como a da Rose, seja com mãe, pai ou algum círculo, né, familiar ou muito próximo em si, vai ter muito isso consigo, vai ter, né, esses julgamentos consigo mesmo, e até chegar esse processo de olhar e falar assim, cara, peraí, eles vivenciaram tantas coisas e está sendo um padrão que está sendo repetido aqui, e às vezes não vai ser necessário até chegar para essa pessoa, que eu acho que talvez não foi o seu caso, de verbalizar e falar assim, eu te perdoo, porque o outro às vezes vai receber esse perdão como uma ofensa. Sim. Né? E vai falar assim, não, como eu peraí, conheço, eu sei que pode que eu acontecer fiz? isso. Mas esse perdão, ele é muito acontece muitas das vezes muito mais internamente do que ele sendo expressado ali, acho que por meio de palavras. E às vezes também vai ser mais por meio de ações também, que eu acho que é o mais lindo também na sua história, porque a Rose, ela não só fez esse processo de liberar o perdão em si, mas a Rose também passou a conviver. Sim, eu E aí, como comecei foi isso, Rose? comecei nesse processo, né, do perdão, que eu me perdoei e perdoei ela, igual eu falei, não cheguei pra ela e coloquei, né, mãe, te perdoo pelo que você fez, nunca joguei isso na cara dela, né, porque até então, igual eu falei, ela sabe o que ela fez, como passa na mente dela e já é com ela. É com ela. É dela, né? Sim. Comecei a separar as coisas, é da pessoa, não é meu. Da pessoa. E eu comecei a procurar, né, comecei a ligar, aí depois comecei a visitar. Aí sempre ia, eles moram em Linhares, né? Sempre ia na casa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, porque meu pai ainda vive com ela. E isso pra você era difícil no início? No início era. No início era, porque ainda tinha aquela questão dela ser muito, né? Tipo assim, eu aqui, você aí. Uhum. Aí eu ia ficar com a cara fechada, não conversar muito, e eu ia aos pouquinhos, porque eu já entendi. Então, assim, eu não sentia tanto, não sentia dor mais. Aquilo não me afetava mais, entendeu? Eu falava, não, eu já tava em aquele entendimento assim, é alguma coisa que ela tem que se curar. Então, eu já entendendo isso, eu consegui ficar mais tranquila. Até hoje em dia, né, tipo assim, as pessoas falam assim, nossa, eu não conseguiria ir. Eu falei assim, não, mas cada um tem seu processo. Não, e olha que demais. Você recebeu a cura, né? E você não deixou essa cura dentro de você. Essa cura, você falou assim: a minha mãe também precisa de cura e eu vou entrar dentro do ambiente dela e de alguma forma eu vou mostrar que as coisas podem ser diferentes. Só que, obviamente, sem o julgamento que você falou, mas muito nesse sentido de acolhimento, de falar assim, eu vou acolher, se ela não recebeu o acolhimento lá atrás, se é um padrão que está sendo repetido aqui durante tantos anos e chegou até mim, quando chegou até mim eu falo assim, não, peraí, a partir de mim agora vai ser completamente diferente, e se vai ser diferente, por que não derramar amor na vida daqueles que de alguma forma nos magoaram, se a gente tem essa oportunidade? Sim. E obviamente também,
É algo que a gente fala até dentro de terapia, é que incluir não quer dizer conviver. A Rose, ela consegue ir Sim, lá e conviver hoje tranquilo, né? Não afeta ela mais como afetava antes, mas vai ter pessoas que sim, simplesmente vai perdoar ali no coração, né? Vai estar livre ali dentro, mas o convívio ainda vai ser muito difícil e vai ter que estar ali longe em si, né, para que isso de alguma forma não volte a reverberar de uma forma que não vai ser legal, né, para a sim. pessoa. Foi até bom você falar isso, porque realmente que tem pessoas que comentam e falam assim, gente, por isso que eu falo, é o meu Sim, processo. exato. É o que aconteceu comigo e o que eu queria Cada buscar. processo ele é É muito único. diferente. Então, assim, eu não vou falar com uma outra pessoa que talvez tá em abuso dentro de casa, né? Enfim. Aí eu vou Sim, falar, não, você tem que perdoar. Não, jamais eu vou falar isso. sim, Assim, perdoar talvez no sentido que a gente tá falando aqui. Se afasta, dependendo da sim, situação, você tem que se afastar realmente. Dependendo da sim. situação, eu sei que tem que afastar. Então você se afasta, mas se perdoe, porque você não é culpada, porque, igual eu falei, até a pessoa que passa por algum abuso, ela se A sente culpada. culpa, sempre a culpa Ela se é dela. sente, querendo ou não, ela se sente culpada. Por que eu deixei acontecer isso comigo? Então, assim, se perdoe, não é culpa sua, foi culpa da pessoa, Exato, mas é dela também. Então, libera exato, nesse sentido, o exato, perdão nesse sentido, mas você não precisa conviver mais com essa pessoa. exato. E por isso que eu falo, o meu processo é uma coisa totalmente diferente. É mãe, tem questões de mãe também, que às vezes a mãe também não muda e você não tem necessidade de ficar ali também, Sim, né? Então, no caso dela, hoje em dia ela tá bem mais tranquila. E foi igual eu falei com você, nas primeiras vezes que eu ia, era difícil. Aí começar a falar alguma coisa assim, que eu via que ia machucar, alguma coisa assim. Aí eu pegava, não, precisa assim, rapidinho, que eu vou ali ver um negócio. Eu dava uma desculpa e sair de perto. Entendeu? já é uma tática aí que dá para pegar. É, não precisava brigar, entendeu? Não precisava brigar. Sim. Porque eu já conhecia, já sabia a dinâmica. Isso é o processo de maturidade, Já sabia a processo de dinâmica. Eu falei assim, ah, deixa eu maturidade. rapidinho fazer um negócio. Ah, não esqueci o negócio lá dentro. Uhum. Já volto. Porque eu sabia que ela ia entrar em algum assunto que talvez ia Ia machucar. mexer, Ia machucar. mexer, porque começa a falar e depois ela já ia jogando um monte de coisa, entendeu? Pra cima. Sim. Falei, não, deixa eu. Aí eu começava a sair. Hoje em dia é tranquilo. Eu chego lá, brinco, a gente consegue conversar, entendeu? Uau. A gente consegue. Eu falo assim, parece uma coisa mínima, eu falo assim, mãe e filha, né? Mas não, mas é uma coisa pra mim, isso é uma grande vitória. A gente consegue Sim. conversar tranquilamente, não tem xingamento. Mas igual eu tô falando, nunca xinguei, tá? Sim. Mas assim, entendeu? Da parte dela, qualquer coisinha e jogava pra cima. É uma certa humilhação, Sim. entendeu? Em questão, ah, vocês não vão ser nada, não tem? A gente cresceu ouvindo isso. Exato, Vocês não exato. vão ser nada na vida, nunca vai ter nada, entendeu? Não vão ser. Enfim. Então E não é tem mais coisa que isso. ela, de alguma forma, também ouviu Tem, e precisa liberar para o outro a mesma palavra, às vezes, para sentir validação. sim. Eu não sei se dá tempo ainda de a gente falar na questão da história, falar na questão um pouquinho da história da mesa, né? Que a Cissa já Sim. conhece. A Falando um questão pouquinho sobre quebra de de padrão, né? padrão agora, né? A gente falou um pouquinho do perdão e falar sobre questão de padrões, né? Crenças limitantes Sim, mesmo. Então, nesse processo de terapia que eu estava fazendo, aí um dia conversando com a psicóloga, ela foi e falou bem assim, me perguntou como que era a infância, eu contei essa parte. Só que ela vai mais a fundo, né? Pergunta detalhes, enfim. E em uma dessas histórias eu comentei, que eu falei bem assim, nossa, minha mãe não deixava a gente sentar na mesa, né? Realmente tinha uma mesa grande, bonita, mas a gente não podia sentar na mesa, a gente tinha que comer no chão. Né? Pegava o pratinho, fazia o pratinho em qualquer cantinho, né? Sentava e tinha que comer. E isso me marcou bastante, que, tipo assim, eu ficava triste, porque eu queria sentar na mesa, né, que eu acho muito bonito, uma mesa arrumada, com as coisas, e a família sentada na sim, mesa para poder fazer a refeição. Eu sempre achei muito bonito. Eu vendo na televisão, né, a gente fica assim, né, maravilha. É uma coisa sim. também simples, mas para mim fazia diferença. Aí ela falou bem assim, nossa, mas é bonito mesmo, tá? Mas por que ela fazia isso? Eu não sei. Ela não gostava. Eu acho que ela, né, não gostava que ela falava bem assim que ia sujar a mesa. Porque a gente ia sujar a mesa e não podia sentar na mesa. Aí ela falou assim, Rose, mas você acha muito bonito isso, né? Eu falei, acho, falei assim, ainda bem que já passou. E hoje em dia, como é que é na sua casa? Uau. Aí foi aqueles, né, aqueles, O momento da virada de chave. daquela paradinha assim, você pensa. Ela falou assim, como é que é, Rose, na sua casa hoje em dia? Aí eu falei assim, não tenho mesa. Uau. E eu tinha realmente uma copa enorme, né? A frente da Sim. copa e nunca tinha comprado uma mesa. Isso já Já tinha tempo. tempos Então ela falou depois, assim, nossa, esse anos. espaço seu aqui é grande. Eu falei assim, uma copa, tal, né? Dá pra colocar uma mesa depois. Mas, tipo assim, eu não pensava, vou comprar uma mesa. E eu pensando, né, naquela pergunta que ela fez, ela falou assim, por que que você não tem a mesa? Eu falei, não sei. Ah, você não sabe que você não tem a mesa, Rui? Eu falei assim, não sei, agora que eu tô parando aqui pra pensar, não sei, porque até hoje eu não comprei uma mesa.
mas você tem como comprar? Eu falei, tem. Uau. E por que você não compra? Ele não, eu continuei, Não né? sei. Não sei. Agora que você me perguntou o que eu tô pensando, ela falou assim, porque você tem uma crença que você não é merecedora de sentar numa mesa. Uau. Uau. Olha o poder daquilo que é internizado no nosso inconsciente. Gente, o inconsciente, ele tem muito mais força do que o nosso consciente em si, muito mais força, porque ele não consegue discernir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. E olha o que foi plantado, né, ali Eu na não tinha infância ideia. da Rose em si. Então, tipo, acho que a própria mãe talvez tenha passado, né, por Uhum. essa situação, né, talvez com os avós ali, talvez algo geracional, ou algo que, sei lá, foi sendo conduzido ao longo da vida em si, mas que foi passado para a Rose de forma inconsciente, de tipo, eu não sou merecedora de sentar em uma mesa. E a gente não tem essa consciência, são tantas atitudes que a gente vivencia né, no nosso dia a dia, e que se a gente for parar para pensar, a gente vai falar assim, cara, tem muito a ver com coisas que foram plantadas lá na nossa infância, enraizou no inconsciente, tá lá, a gente não tem ideia, não faz, né? Não tinha nem Você sempre ideia. falou aí, né? E Tipo, eu toda não sei por maravilhada. quê. Nossa, uma mesa grande. Que minha mãe tinha uma mesa grande, não deixava a gente sentar. Ai, eu acho lindo a mesa arrumada. E na hora que ela pegou, eu falei assim, ai, como é? Na cabeça dela, acho que ela Sim, pensou, agora ela tem uma mesa, né? sim, E quando ela perguntou, e como é na sua casa? Cara, a resposta deu aquele estalo aquele assim na estalo. mente. Eu falei assim, gente, eu não tenho mesa. Uau. E eu não tinha parado pra pensar nisso ainda. E na hora que ela falou, eu fiquei com aquilo na mente, não tem? Fiquei uma semana com aquilo na mente. Falou, Rose, a primeira coisa que você vai fazer, assim que você puder, é comprar uma mesa. E eu ficava com aquilo na cabeça. Aí eu fui um dia lá na cidade do centro de Vila Velha, e passando lá nas lojas de imóveis, falei com a minha amiga, falei assim, hoje eu vou comprar uma mesa. Uau. É uma coisa, 2 semanas depois, né, eu peguei e comprei minha mesa. Uau. Falei assim, pra poder quebrar esse padrão. Mas realmente é uma coisa muito inconsciente. Eu nunca parei pra pensar por que que eu não tinha uma mesa. Mas Já que eu achava bonita, geralmente era a pra mim gente não ter, né? sabe. No consciente a gente não É. sabe. Então você precisa de uma pessoa e perguntar isso e Sim. poder cair na real. Falar assim. Gerar aquela chavezinha que vai ser a E quando ela falou, mudança fez de algo. sentido. Na hora que ela falou, você não se sente merecedora. Você ouviu tanto que você ia sujar a mesa que você sente assim, ó, não posso ter uma mesa Não sou bonita e digno de sentar. sentar na De sentar mesa. numa mesa bonita, Uau. entendeu? E passando isso, como você falou, né, a gente acaba vendo mais a fundo, a gente tá conversando mais cedo sobre isso, eu acabei vendo que ela também tem essa crença. Uau. Porque eu conseguia ver só assim, ela não deixa a gente sentar, mas na verdade nem ela sentava. Entendeu? A mesa ficava lá só de enfeite. Padrão geracional. Então, assim, era algo não é porque ela estava fazendo por mal com a gente. Sim. É diferente, por exemplo, ela sentava na mesa e nós não podíamos. Não, Sim. nem ela sentava. Porque eu acho que ela pensava também que ela ia sujar a mesa. Ao contrário de mim, eu nem tinha mesa, né? Ela Aham. tinha mesa, mas ela não sentava. E hoje em dia, a mesa é questão, eu até comentei com você mais cedo também, né? Roupas de cama, panelas novas, usa tudo velho, porque fala bem assim, não é para visita, né? É E para quando chegar geralmente é alguém. sempre assim, né? Eu falo que a minha família também é muito nesse sentido. Eu tenho uma tia, tudo que é novo, que chega para ela de novo, ela guarda, tá tudo guardado, e tudo aquilo assim que já tá extremamente velho, caindo aos pedaços, é o que ela usa no dia a dia. Ou, por exemplo, sei lá, copo, taça, prato, essas coisas, geralmente a gente sempre vai e coloca ali pro outro, mas a gente não coloca pra gente ou pra nossa família, para aqueles que convivem com a gente. E é o que a gente escuta muito, né? Sim, Assim, nos lares, né? Não, isso aqui é para é pra visita. visita. Ah, essa roupa é para sair, Exato. né? Essa roupa de sair. Então eu quebrei muito dessas coisas, entendeu? Se depois dessa parte eu não tenho muita coisa, Sim. mas o que eu tenho eu uso. Então, assim, eu gosto de ver minha panelinha novinha ali, eu gosto de colocar uma xícara em cima da mesa. Eu falei, por que não, gente? Eu falei, gente, uma xícara, né? Algo caro, absurdo. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu acho tão bonito tomar um café na xícara. Tá, aí dá vontade de perguntar a mesma pergunta Aham. que a psicóloga me fez. Por que Por que você não tem não? uma xícara para tomar café? Que às vezes a pessoa acha que aquilo ali é uma pessoa rica que pode tomar um café na Um café xícara. na Eu tenho que xícara. tomar no copo de extrato de tomate. Uau, é assim. Não É é? assim. Não tô desmerecendo, já tomei. Também. Então, você não tô desmerecendo. Mas você conseguiu Sim, entender sim. assim, minha lógica? Que às vezes a gente pode chegar. Não é? Eu tô falando porque eu Tá fazia isso. enraizado, Eu tá fazia enraizado isso assim antes. nos lares. Falando, tem que usar isso aqui. Nossa, que bonito lá. A pessoa colocou uma xícara na mesa. Serviu um café na xícara. Tá, gente? Uma Tomar coisa água na simples. taça. É. É tipo assim, e é uma coisa que tá acessível pra gente e às vezes a gente acha que a gente não merece. Exatamente. Entendeu? É a mesma questão de colocar, poxa, você tem uma roupa de cama bonita,
Você entrou na loja, você viu, você achou bonito, você vai colocar para visita por quê? Não é tão bom você entrar na sua casa e você ver que aquilo que você tanto sonhou, que você acha bonito, tá ali para você ver todo dia? E para você É para usufruir. você, Não que a gente também não vá dar o nosso melhor pro para quem a outro. gente vai receber, mas o melhor sempre vai ser para o nosso lar em si, para Sim, aqueles que estão convivendo ali com a gente, né? Marido, filho, e que às vezes, né, a gente não vivencia por causa dessas crenças que estão então, por exemplo, enraizadas dentro da gente. você já tem aquilo ali, voltando à história da xícara, ou talvez você já tenha a xícara, Sim, tá ali guardada no seu armário, tá dando poeira, exato. né? Tá dando poeira, mas você não tem coragem de pegar ali, colocar um cafezinho para você montar uma mesinha ali com café e tomar. Mas aí você E olha outra pessoa fazendo, você acha assim, nossa, que máximo. Cara, você já tem a xícara, você tem o café, por que uau, que você não faz? uau. Entendeu? É porque a pessoa não tá se sentindo merecedora daquilo. Merecedora. E às vezes traz muito aquilo, né? Ah, não quero usar, não quero quebrar e tal. Mas é aquilo que ela traz no consciente, aquilo que está no externo, no superficial. Mas se a gente for a fundo, que é o que a gente estava falando, a gente vai ver que é uma crença que está enraizada e Uhum. que precisa ser vista. Acho que tu precisa primeiro ter esse olhar, né? Falar assim, eu preciso olhar para essa dor, eu preciso olhar para essa crença, identificar, saber que ela existe e a partir disso falar assim, peraí, quero fazer diferente. Sim. E vamos lá, Rose. É, quando eu gosto muito de falar sobre histórias, eu amo ouvir testemunhos, amo ouvir aquilo que as pessoas experienciam, Deus faz em si. E quando a gente fala sobre histórias, histórias assim que são apaixonantes, que as pessoas contam, a gente sempre vê que tem um protagonista, né, um personagem principal ali em si, e um antagonista. O que é um antagonista, né? É um opositor, alguém ali que está sempre em conflito com esse protagonista. E quando a gente vai analisar, né, as nossas experiências, as nossas vivências em si, a gente vai ver que existem muitos antagonistas, né, opositores. Eu não estou falando de pessoas, né, até porque a própria Bíblia fala que a nossa luta ela não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas são coisas que talvez é uma mágoa, é um medo, é algo que ainda nos aprisiona, são situações que nos prendem e a gente precisa lidar com esses opositores para que no final a gente vivencie essas histórias belas, né? De que é viver um final feliz, que é o que a gente espera. E pegando até alguns exemplos de homens e mulheres da Bíblia, quando a gente vai, por exemplo, para Davi, gente, eu amo a história de Davi, sou apaixonada com a história dele, porque ele vivenciou esses opositores, esses antagonistas. Muitas das vezes, né, também em forma de pessoas, não meio que contradizendo, mas um período que me marca muito da vida de Davi é quando ele tá fugindo de Saul e ele vai se esconder em uma caverna, né, caverna de Adulão, só que nesse período, tipo, alguém que tá fugindo, a primeira coisa que ela quer é ficar sozinha, mas quando ele vai pra lá, a palavra vai falar que chega a família dele, começa a chegar um monte de homens endividados, um monte de homens abatidos, entristecidos, que falava muito sobre pessoas que vivenciaram maus tratos e, tipo, talvez ele queria sumir dali, ele não queria lidar com aquelas pessoas, ele não conseguia lidar nem com ele, quem dirá com as pessoas que estavam ao redor dele. Mas pelo contrário, ele enfrentou aquela situação e a partir dali é o que eu falei sobre a dor ser nossa amiga, né? Ele pegou aquele momento crucial e ele falou assim: não, ok, vou abraçar esse processo, vou abraçar essa dor, vou cuidar dessas pessoas que estão aqui. Então, ali, né, a liderança de Davi, ela começou a ser externada, começou a ser colocada para fora. Porque lá atrás, né, quando ele era pastor, obviamente ele já estava, né, à frente, já estava liderando em si. Mas essa liderança, ela precisava ser potencializada e foi potencializada dentro de uma caverna. E às vezes, dentro de cavernas que nós vivemos, Deus pode ir lá e potencializar tantas coisas que Ele já colocou em nós, desde que a gente identifique que isso de alguma forma vai nos levar para um bom lugar. E aí lá na frente, né, esses próprios homens, eles são chamados de os valentes de Davi ou os guerreiros de Davi, que foram homens que esteve à frente de guerra junto com ele.
né? Por exemplo, Jonas também. Jonas só é conhecido porque ele foi engolido por uma baleia, né? E tantas outras histórias. José só foi conhecido porque ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E às vezes essas histórias de dores que a gente vivencia, talvez a gente, o outro só vai saber da nossa existência ou vai passar por processos de cura porque ele ouviu o nosso processo de cura. Né? E eu tenho certeza que pessoas serão curadas ouvindo o seu processo de cura. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando que assim, que você identificou, não sei se você vai conseguir lembrar, porque geralmente quando a gente já teve esses processos de superação, geralmente a gente fala assim, cara, acho que não sei nem qual dia que isso aconteceu, mas você consegue se lembrar o dia que talvez você olhou para dentro do seu coração e falou assim, cara, não tem mais nada aqui de mágoa em relação à minha mãe e eu de fato superei, né, toda uma infância de tratativa que não foi legal e que gerou tantas situações. Isso aconteceu, não lembro assim, falar a idade, Sim. né? Mas eu lembro que foi depois dessa parte que eu liberei o perdão. Eu já tinha liberado o perdão, já estava indo lá, mas eu acho que senti mesmo, foi um fato que eu estava lá na casa dela e ela tem, assim, hipertensão, tá? Então ela incha Sim. muito as pernas, pé, né? E tem muito problema de saúde, e ela estava deitada na cama. Aí eu perguntei se podia entrar no quarto, né? Ela falou que podia. Aí ela falou assim, não, tô meio passando mal, né? Os pés estão inchados, o pé dela tava muito inchado mesmo. E agora Tranquila. aí eu peguei um creme que eu tinha na bolsa. Falei, só um momentinho, mãe. Peguei um creme que tava na bolsa lá e fui fazer uma massagem no pé dela, pra poder desinchar. Comecei a tocar o pé dela, né? E nisso que eu tava fazendo essa massagem, ela começou a chorar. Eu vi que Uau. eu tava meio descosta só com o pé dela assim, né? Em cima da minha perna, sentada na beirada da cama e ela deitada. Aí eu corri o olho assim, meio de lado assim, eu vi que ela, né, tava limpando o olho. E eu continuei. Assim, foi a primeira vez que a gente teve aquele toque físico. Contato. O contato Aham. mesmo, entendeu? Então, assim, nessa época eu tava indo lá, igual eu falei com você, eu chegava, tava conversando, mas não tinha aquela coisa de abraçar, Sim. tal, mas tava tentando ainda, né, aos pouquinhos. Então, assim, caiu a ficha daquela questão do contato, entendeu? E eu fiz, tal, aí eu vi que ela tava... Aí nisso eu peguei e chorei um pouco também, mas assim, não teve palavra nenhuma. Uau. Então, assim, eu senti e falei assim, não, agora Você não sei o que tá derramou passando amor na e ela cabeça sentiu dela. o amor Eu no não seu sei o que coração. passou na cabeça dela, mas alguma coisa ali eu acredito que ela sentiu, entendeu? Sim. Naquele momento ali. Então, Então, a assim, foi. partir Eu desse acredito que momento. foi nesse momento aí que eu senti, tipo assim, não sei. É igual eu falei, eu não sei o Sim. que passou na cabeça dela no momento, mas poderia talvez ser um pedido de perdão. Sim. E tem pessoas que não conseguem falar, Exato. Às entendeu? vezes externa por meio de uma ação, uma lágrima, um abraço, às vezes nunca dado antes, né? De Uhum. alguma forma vai externar ali e a pessoa, acho que quem faz também, quem tem essas ações, de alguma forma, acho que no fundo, ela sabe que ela Em alguma parte errou. errou. Fala assim, não, acho que aqui nisso, talvez ela não vai ter consciência do todo, mas em alguma parte ela vai falar, eu errei. E às vezes por uma lágrima, a lágrima que ela derramou ali foi tipo assim, filha, me perdoa. Talvez foi a forma que ela, né, sentiu ali de falar, ela não conseguiu verbalizar. Pessoas que vai travar e não vai conseguir, mas de alguma forma vai externalizar. E aí estar atento a esses sinais também, reconhecer e falar assim, peraí, eu estou diante de uma pessoa que me magoou, trouxe tanta ferida para minha vida, mas aqui agora, por meio de uma ação tão simples, tão pequena, eu consigo identificar que está havendo perdão, né? E talvez o perdão que você sempre quis que ela te pedisse. Sim, eu acho que foi um momento assim que eu fiquei assim, me emocionou muito, entendeu? Que eu senti, e igual eu falei, não teve palavra nenhuma, mas foi um dos momentos que eu acredito que pode ter sido nesse momento, Uau. entendeu? Eu acredito que pode ter sido. Que eu vi E alguma demonstração de alguma coisa, de algum um afeto ali, afeto né? Mas nunca ela não fez nada, eu demonstrado. que, eu que tava tocando ali, né? Fazendo massagem, tanto que depois ela até me agradeceu, que tinha Sim, desinchado os pés dela. Mas eu senti isso. Mas naquele momento ali, por que que ela se emocionou? Não tem? sim. Eu veio esse sentimento. Falei, por quê? Que era, igual você falou, algo tão simples, né? Mas isso eu vendo ela daquela forma, eu também. Eu senti isso. Eu falei assim, eu acho Uau. que às vezes não precisa de palavras, né? Uau. E só pra gente tá com 10 minutinhos finais ali. Vamos começar a encerrar.
Só pontuar uma questão que você trouxe ali sobre o perdão e que eu acho lindo na sua história, é porque talvez você não esperou sentir para ir lá e perdoar, você mesmo observou a necessidade de perdoar em si, não só pelo lado dela, mas também pelo seu, né, de também se perdoar, ser livre em si. E tem uma frase, né, muito usada aí, já há muito tempo, que perdão ele não é sentimento, perdão ele é decisão. A gente decide perdoar, é a gente que decide levantar da cama mais cedo ou não, é a gente que decide se a gente vai liberar um perdão ou não, é a gente que decide. Então, tipo assim, a gente é protagonista da nossa história e a gente tem esse poder de decisão. Ou, por exemplo, decidir se manter, né, na mágoa, refém da dor em si, ou decidir, tipo, eu vou receber a cura e eu também vou liberar essa cura, né, por onde eu for. E você, Rose, é sim, uma pessoa incrível, sabe? Um canal que tá transbordando essa cura aí para as pessoas. Você não faz ideia do tanto de pessoas que têm problemas relacionados a pais, a mãe, que ouviu a sua história, inclusive no Conexão Camp. Gente, Conexão Camp tá vindo aí setembro, 1, 2 e 3 de setembro. A inscrição já tá no link da bio. Vai lá, faça a inscrição, corre, que as vagas são limitadas. Mas voltando, as pessoas ouviram sua história lá, cara, o dono do sítio, eu tava do lado dele, assim, ele tava derramando de chorar por ouvir a sua história ali. Então, sim, vai impactar muitas vidas. Você precisa, né, externar essa voz, trazer essa história aí para fora, porque histórias, elas curam, histórias conectam pessoas com pessoas, né, desarma corações que muitas das vezes estão endurecidos e que precisam dessa cura em si. Então, perdão, ele não é sentimento. Você não vai acordar aquele dia lindo, maravilhoso e falar assim: opa, senti, vou lá liberar perdão, porque pode ser que esse dia ele nunca chegue, mas hoje você tem a oportunidade de falar assim: eu vou escolher me libertar e libertar também o outro. Obviamente, tem um processo aí que às vezes para um vai ser mais difícil, para outro vai ser mais fácil, mas não deixe de abraçar o processo que você precisa abraçar, porque quanto mais rápido você vivenciar ele, mais rápido você passa por ele, até que, sei lá, né, chegue outros que a gente precisa enfrentar. E nesses minutos finais, Rose, eu queria que você deixasse uma palavra, né? A gente falou sobre esse processo seu de superação, que é lindo, que é maravilhoso. Uma palavra para as pessoas que vão ouvir, que talvez estejam com esses processos de dores ainda, traumatizados, não só com essas questões relacionais em si, mas às vezes por perdas e tantas outras coisas que já vivenciaram, estão desesperançosas. Deixa uma palavrinha aí para essa galera. Então, eu costumo dizer assim que a gente tem que honrar o lugar que a gente está, né? Eu aprendi muito isso, como eu falo, desde lá da infância, desde quando eu tive esse contato, né, com Deus, eu sei que Ele vive, né, que Ele está presente em nossas vidas. Então, assim, eu acho que nada é por acaso. Sim. Por mais que algumas pessoas falem assim, nossa, mas tem que sofrer. Não acho que tem que sofrer. E eu também não acho que Ele traz o sofrimento, mas eu acho que Ele, às vezes, permite. Assim, né, como que Ele fez com Jó. Então, assim, Ele permite, né, que toque no filho amado dele. Mas Ele protege. E foi o que Exato. Ele me prometeu. Ele falou, eu vou te proteger. E eu acredito que eu não sou a única. Todos somos filhos amados dele, né? Então, assim, honre seu processo, confie em Deus, espere nele, que ele tem o melhor pra gente. Bom, amém, amém. E concluindo aqui, gente, para a gente terminar, queria concluir com uma frase que eu li hoje cedo, que me marcou bastante, que diz o seguinte: uma das coisas que toca o coração é quando nós ouvimos como Deus entrou na regularidade da vida cotidiana, encheu-a com o seu poder e gerou testemunho da sua grandeza. No final, sempre vai ser apontado para Deus, aquilo que ele fez, aquilo que ele continua fazendo. E deixar para você também que a sua história, ela não está perdida, né? Lá em Apocalipse, a palavra
de Deus vai falar em vários momentos, né, falar acerca de Jesus, acerca de Deus, que ele é o alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim de todas as coisas. Então, se a nossa história teve início ali nele, pode ter certeza que também terá um fim nele. Então, a nossa história, ela não está perdida. A nossa história, talvez você esteja olhando e falando assim, não tem saída, não tem solução. Mas eu quero te dizer, a esperança está apenas começando. Esse é o nosso podcast de hoje. Em breve você vai conseguir estar vendo aí. Siga as nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube, né? Lá a gente vai estar sempre postando sobre as nossas programações e é uma honra poder ter vocês aqui nos assistindo. E é isso. Tchau, tchau.